Olá, amigos, bom dia. Aqui é Jaécio Carlos. E hoje eu quero comentar dois assuntos que eu acho de grande importância. Primeiro é com relação ao fundo partidário. O fundo partidário ele precisa existir, porque se ele não existir, somente os ricos e os abastados estarão na política, se candidatando a vereador, a prefeito, a governador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República, enfim, só os que têm dinheiro. Porque hoje, para você fazer qualquer coisa, você precisa de dinheiro. Então, se você não tiver dinheiro para entrar numa corrida eleitoral, nem entre, porque você vai perder tempo. Você não vai ter oportunidade e condição de se manter. E o fundo eleitoral, ele dá para os partidos políticos que têm condição de existirem, de distribuir o seu dinheirinho para os candidatos. Se não tiver isso, só os ricos e os abastados é que participarão da política. E todos nós somos políticos por natureza. Tem aqueles que dizem, eu não sou político, detesto político. Isso é bobagem. É aquele mesmo camarada que diz que eu sou ateu, eu não sei. Bobagem, isso é só para aparecer. Eu sou comunista, sou esquerdista, é só para aparecer. Então tem que se manter, por exemplo, aquela cláusula da Constituição, você, para se candidatar, tem que pertencer a um partido político. Aquele partido político que não atingir cláusula de barreira, sai do páreo. Aqueles que se mantiverem, ótimo, têm direito ao fundo partidário, porque só assim ele pode fazer com que os seus candidatos, pobres ou ricos, participem em igualdade de condições. Um outro caso que eu gostaria de comentar é que precisaria voltar no tempo. Antigamente, existia o candidato a presidente da República e o candidato a vice-presidente, separadamente. Hoje precisa voltar a ser isso. Por exemplo, candidato a prefeito, nós vamos ter o ano que vem. Tem também o candidato a vice-prefeito. Olha um exemplo horrível. Esse prefeito que está aí, o Álvaro Dias, não foi eleito. Ninguém votou nele. Ninguém votou nele. Por quê? Porque ele não era candidato. Ele estava na chapa de Carlos Eduardo, que se elegeu, saiu e botou Álvaro Dias para ser prefeito, que ninguém votou nele. Mesma coisa, Jean Paul Prates, que é um dos nossos 3 senadores, ninguém votou em Jean Paul Prates. Mas ele é senador. Por quê? Foi suplente da governadora Fátima Bezerra. Fátima Bezerra se elegeu senadora e ele assumiu. Ninguém votou em Jean Paul Prates. Daqui a 3 anos, em 2022, tá certo? Se ele se candidatar a senador e as pessoas votarem nele, tudo bem. Aí ele é legitimamente um senador da República. Então, acho que deve haver, já para essas eleições agora de 2020, um candidato a prefeito, um candidato a vice-prefeito. Em 2022, um candidato a presidente, um candidato a vice-presidente, um candidato a vice-governador, um candidato a vice-governador, um candidato a senador, um candidato a suplente de senador. Eu acho que por aí, candidato a deputado estadual, né, a deputado federal, ótimo, tudo bem. Aí, um suplente de deputado estadual e de deputado federal, as pessoas votam nele. Tá? Pela quantidade de votos e pela legenda, ele fica sendo o suplente. O titular sai, ele assume, mas alguém votou nele. Ser presidente, ser governador, ser senador e ser prefeito sem alguém votar nele, isso precisa acabar. Essa é a minha opinião. E a vida segue.